coisa que é espiritual, tem coisa que é emocional. Existem questões que é mais almática da alma do que do espírito. Agora, é óbvio que esse fator da alma pode se abrir uma legalidade espiritual. Então, tem muitas pessoas que, por causa de questões da alma, acabaram entrando no fator espiritual, legalidade. Aí o inimigo entra de outra forma. Mas hoje as pessoas estão dentro das igrejas, as pessoas como um todo, sociedade, mas dentro das igrejas tem muita gente com problema de alma. Muitas pessoas almáticas, ou seja, elas estão com diversas feridas emocionais, feridas da alma que nunca foram tratadas. E muitas vezes são líderes, são pastores, são diáconos, são obreiros, são membros comuns, mas que precisam passar por esse crivo da cura interior. Mas como pode, pastor, a pessoa ser cheia do Espírito Santo? Até quem questionava sobre cura interior falava isso, né? Então, como a pessoa é cheia do Espírito Santo e ao mesmo tempo tem um problema na alma? Boa pergunta, eu ia falar isso agora, a questão do copo cheio. Eu duvido que uma pessoa que tem esse problema ela é cheia do Espírito Santo. Você acha que tem problema na alma? Com certeza. Não é cheia do Não Espírito é cheia. Santo. Mas se ele Vamos lá. Se ele fala em língua, sapateia, pula, Falar profetiza. em línguas não significa que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Mas pula, Eu conheço sapateia, profetiza. Isso aí são moveres que muitas vezes está ligado a um fator mais almático, inclusive. Ué, você nunca viu alguém profetizar na alma? Você nunca viu alguém pular na alma, se arrebentar todo e depois falar que é de Deus? Então tem muita coisa assim. Tem coisa que é alma. É a alma da pessoa gritando, é a alma da pessoa querendo atenção, é a alma da pessoa querendo, na realidade, que as pessoas muitas vezes glamorizem ela. E não tem nada a ver de Espírito Santo. Exemplo, esse copo aqui, ó, coloca aí na tela, ó, ele tá meio copo. Se eu encher ele, tem espaço para mais alguma coisa? Não. Não, porque ele tá cheio. Agora, ele tá meio copo, significa que pode entrar alguma coisa aqui. Por isso, eu acredito que um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, ele tem cura interior. Porque não tem espaço na vida dele para mais nada, a não ser a obra e o mover do Espírito Santo no coração dele. Agora, não consigo entender um homem de Deus, uma mulher de Deus, que diz que é cheio do Espírito Santo e que está cheio de problemas na alma. Pessoa ferida na alma. Não tem como. Seria matemática básica, ciência exata, porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem luta? Tem. Ela tem guerra? Ela tem, mas o ser cheio do Espírito Santo blinda ela, então ela tem blindagem. Pastor, eu já passei por muitas lutas nessa vida, diversas, que o que me ajudou foi ser cheio e ao mesmo tempo ser movido pela palavra. Senão não teria aguentado. Já teve vezes na minha vida de pessoas expulsarem a gente do grupo que eles estavam e eu e a minha esposa falar assim, nossa, e agora? O que a gente faz? E a gente não saber o que fazer e eu falar para ela assim, eu decido crer, eu decido avançar. E devido àquela palavra que eu liberei no mundo espiritual, o Senhor foi, 2 meses depois a minha vida já tinha mudado completamente. Para o bem, mas por causa de um posicionamento. Então, ser cheio e se mover pela palavra. As pessoas hoje, elas estão na igreja, mas, pastor, tem muita gente ferida. Nunca tratou rejeição, nunca tratou mágoa, nunca tratou ressentimento, nunca tratou amargura, nunca tratou depressão, nunca tratou ansiedade, nunca tratou medo. Quer dizer, ela tem gatilhos na vida dela. Por ela não tratar isso vai minando as forças dela. Entende? Ela não consegue ser cheia do Espírito Santo, muitas vezes por causa disso. Você falou até de líderes que têm problema na alma. E como a pessoa trata, como a pessoa é curada disso, desses vários problemas que você falou. E um dos problemas é a rejeição. Eu até escrevi um livro sobre rejeição um tempo atrás, preciso republicar de novo. O pastor é famoso. Não, por favor. Não sou igual o pastor Rogério, que tem muitos. Daqui a pouco nós vamos falar desse livro aqui. Como a pessoa é curada disso? A pessoa, primeiro, ela tem que identificar e reconhecer, não tem como. E aí entra até uma parte da libertação, que é o trono de Leviatã. A maioria dos pastores não reconhece, entende? Que precisa de uma cura. Alguns podem ter vergonha,
de chegar e falar, pastor Alisson, eu preciso de ajuda, eu tô depressivo, eu não sei o porquê. Porque nós somos seres humanos e como seres humanos estamos propensos a ficar assim, depressivos, eu não tô aqui, pelo amor de Deus, né, tipo, espiritualizando a coisa, pelo contrário, eu estou aqui humanizando, sim, nós somos seres humanos e estamos sujeitos. Agora, é certo que um homem de Deus cheio do Espírito Santo, ele se blinda contra isso. Então a primeira coisa, identificar e reconhecer. Segunda, quartinho de oração, pastor. Lugar secreto. Tudo que a gente precisa está na presença. Tudo que você precisa está na presença. Precisa de cura? Tem na presença. Precisa de libertação? Tem na presença. Precisa de prosperidade? Tem na presença. Precisa de alegria nova? Tem na presença. Então, eu venci muitas coisas na minha vida no quartinho de oração, orando, clamando, chorando, se humilhando na presença de Deus. Porque olha só, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Então quando eu me humilho, eu me quebranto na presença do Senhor, aquilo pode perceber, aquilo nos lava. Já chorou gostoso na presença? Você tá assim, você chora e aquilo limpa você, aquilo te lava por dentro. É algo muito tremendo. Quartinho de oração, lugar secreto, quebrantamento. É buscar a presença do Senhor. Quando você busca a presença, isso vai fazendo o quê? Vai te limpando de dentro para fora. E terceiro, que eu acho que são 3, tem várias coisas, né, que dá para fazer, mas é buscar uma autoridade na área. Eu sempre falo o seguinte, tem gigante que você mata sozinho, tem gigante que você precisa de pessoas para te ajudar a matar. Tem pessoas que não conseguem sair da situação porque elas estão sozinhas e não têm o entendimento para tal. Então, quando você tem um líder, você tem uma autoridade eclesiástica, espiritual, que ela carrega essa unção na área da cura interior, isso vai te facilitar muito, porque ela vai identificar qual é o problema raiz. Você acha que por porcentagem, quantos por cento precisa passar por cura interior na igreja? Olha, no modo geral. Vamos colocar assim, ataques emocionais todos nós temos. Ataques, principalmente espirituais, nas emoções. A gente sofre muito, né? Vem. Agora, eu acho que, olha, vou falar para você aí que tá para 50-50 para não falar mais. Né? Pastor gosta dos 50-50. 50-50. Tem muita gente, pastor. Você sabe que 80% das pessoas, elas têm mágoas que nunca foram resolvidas no coração. Você acha que a falta de perdão é um grande problema? É um dos maiores problemas. Eu tenho um livro, não sei se está aí, que se chama Desmascarando os 7 Espíritos da Mágoa. São 2. E o outro, Poder Extraordinário do Perdão. Então a mágoa no coração, olha só, olha o termo, o conceito, mágoa, água contaminada. Então toda pessoa que guarda mágoa, na realidade ela contamina o coração. E quando você contamina o coração, diz a carta dos Hebreus, que vira o quê? A mágoa gera um ressentimento, que gera, muitas vezes, na realidade, a mágoa gera uma ira, que gera um ressentimento, que gera amargura, que gera destruição. Então as pessoas, elas acabam tendo problemas e passam a ter uma vida destruída por causa de uma mágoa que começou no coração. Então hoje tem muitas pessoas magoadas com quem elas mesmas magoaram. Já viu isso? Você quer ver um exemplo? Você já pegou o caso de pessoas que te magoaram e ela que ficou magoadinha com você? Já. Ou seja, principalmente com o pastor, sempre a culpa do pastor, né? Sempre a culpa do pastor, do líder. A pessoa não reconhece que ela precisa de uma libertação, uma cura. Ela é almática, a gente fala que é almático. Então, assim, a mágoa hoje é um dos grandes problemas, inclusive dentro das igrejas. Não só na sociedade, que a sociedade a gente sabe que isso vai ter mesmo. Agora, na igreja, eu tenho um conceito que eu coloco no livro que é assim, ficar magoado, todo mundo pode ficar magoado, mas o segredo é não permanecer magoado. Ficar todo mundo pode, você pode ficar magoado comigo, eu ficar magoado com você. O que não pode, pastor, é a pessoa passar a vida toda magoada. Quer dizer, eu tô magoado, eu vou lá e pratico o que a palavra diz, eu libero perdão. Isso aqui é chave, tá? As pessoas confundem liberar perdão com pedir.
Pedir perdão é uma coisa, liberar perdão é outra. São coisas, faz parte, na realidade, da mesma moeda, que é o perdão, mas são coisas distintas. Então, por exemplo, eu libero perdão quando eu sou ofendido. Então, um exemplo, o senhor me ofendeu. Então é meu dever liberar perdão. Vou no meu quartinho de oração, nas minhas orações e falo, Senhor, eu estou liberando perdão para o pastor Ares. Aí o Espírito Santo pergunta, mas por quê? O que ele fez? Porque ele me fez isso, mas eu estou declarando o meu amor, o meu perdão para a vida dele e que o Senhor possa restaurar o nosso relacionamento. Ponto. Liberei perdão. Agora, pedir perdão é quando eu sou o ofensor. Já é uma outra situação. É quando eu ofendi o pastor Alisson, então eu tenho que chegar diante do pastor Alisson e pedir perdão para ele. Pastor Alisson, eu tô vindo aqui para te pedir perdão. Por quê? Porque, olha, eu falei isso da sua pessoa. Quer dizer, no mundo espiritual, as pessoas, pastor, elas muitas vezes não entendem isso. Elas não liberam e nem pedem. Tem gente que tem facilidade de liberar perdão, porque é o ofendido, mas tem uma dificuldade em pedir perdão. Tem gente que tem facilidade em pedir perdão, mas tem dificuldade em liberar perdão. E tem gente que tem dificuldade de liberar e de pedir perdão. Aquela passagem que... E outra, guardar mágoa, não pedir... Não está falando nem de liberação, está falando de petição. Não pedir perdão para alguém que você ofendeu, toca nas finanças. O que Jesus falou? Olha, se fores ofertar e te lembrares que alguém tem algo contra você, ou seja, se alguém tem algo contra mim, eu estou na posição de ofensor. Significa que eu fiz algo que a pessoa se ofendeu. Então qual é o meu dever? Vai lá, concilia-te primeiro e depois traga a sua oferta. Ou seja, a gente precisa ficar muito atento nisso daí. Hoje tem muitas pessoas com problemas emocionais, feridas emocionais, porque nunca liberaram perdão. Existe uma resistência na liberação de perdão. E é isso que vai, na realidade, deformando a pessoa, adoentando a pessoa, contaminando a pessoa e destruindo a vida da pessoa. É forte. É forte. Esse livro aqui do pastor Rogério, Cura Interior, ativando os portais dimensionais da alma. E aqui eu achei um tópico bem interessante, pastor Rogério. Você depois adquire, ele tem mais de 60 livros. Aqui tem algo interessante, aqui diz aqui. As feridas da orfandade paterna e materna. Isso pega. Existe muita ferida, questão de pais e mães. Sim, vamos lá. O que é orfandade? Orfandade é tudo aquilo que destrói a imagem do pai e da mãe. Do pai biológico e da mãe biológica. Ponto. Pode ser até do padrasto, da madrasta também, que muitas vezes é uma figura dos avós. Então tem pessoas que sofrem de orfandade, de pais vivos, inclusive. Tem gente que sofre orfandade porque os pais faleceram e tem gente que sofre orfandade de pais vivos. Ou seja, um exemplo, é aquele pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Não abraça, não beija, não fala palavras de apreciação para a criança, não dá toque, porque a criança precisa de toque, de abraço, no caso, de carinho, de afeto, de ternura. Não tem isso. Não tem aquele pai, o homem, pastor, ele carrega os 3 P's, sabia disso? Não. P. Todo homem carrega os 3 P's. Todo pai carrega os 3 P's. Que é provisão, o pai é provedor. Ele que provê a casa. Protetor, ele protege espiritualmente, emocionalmente a família. E ele é promotor, ele é aquele que lança os seus filhos. Ele é o que lança, ele promove, tá? Então, muitas vezes, a pessoa nasce num seio familiar que ela não teve provisão, proteção e promoção. Ela não teve os 3 P's da paternidade. Quer dizer, ela sofre a orfandade. A mãe, muitas vezes também, não teve o carinho da mãe. A mãe é educadora. A mãe é aquela que está em casa, vamos falar assim em contexto mais tradicional, é aquela que está lá, aquela que educa, é aquela que está mais presente, porque o pai está trabalhando, às vezes a mãe está em casa, eu sei que mudou um pouquinho hoje, devido ao contexto, né, das pessoas, mas a mãe é aquela que ela é a mais achegada aos filhos. Só que muitas vezes a criança não tem nada disso. Hoje as crianças estão sendo criadas como?
pelo celular, pela tecnologia, estão sendo criadas pelo videogame, estão sendo criadas pelas redes sociais. E isso está afetando. Hoje tem um problema que é a morte neuronal. Já ouviu falar da morte neuronal? Não. Não? A morte neuronal, na realidade, o que é a morte neuronal? É o problema da tela. 3 horinhas no celular, você já começa a sofrer morte neuronal. Seus neurônios começam a morrer, principalmente das crianças. E já é constatado uma dependência tecnológica. E toda pessoa que tem dependência tecnológica, ela começa a enfrentar um problema chamado, na realidade, nomofobia. O que é a nomofobia? É uma pessoa que tem, seria a cocaína cibernética. Ela apresenta vício de dependente mesmo, porque ela não pode ficar sem celular, sem tecnologia. Então ela começa a tremer, ela fica mal. E hoje os nossos filhos, eles estão indo para esse caminho por causa do avanço tecnológico. Estamos aí na 4ª Revolução Industrial e isso está afetando as pessoas, principalmente os nossos filhos. Aí os pais deixam de passar tempo com o filho para entregar um celular, um tablet nas mãos dos mesmos. E isso acaba gerando um problema fisiológico, cerebral, neuronal. As crianças começam... Aí entra um outro fator. Você já viu isso? Não sei se o pastor já pegou em casos de gabinete, as pessoas falam assim, pastor, antigamente as crianças ouviam tanto a voz de Deus, as crianças eram mais, ativadas, e hoje nem tanto. Por quê? Porque muitas vezes elas estão sofrendo um problema que está ligado ao problema da tela, que é aceleramento de pensamento, síndrome do pensamento acelerado. Hoje as crianças estão com a síndrome do pensamento acelerado. É muito conhecimento, é muita informação, e isso está afetando as pessoas. Isso está tocando nas pessoas. Então, a gente começa a entender que as pessoas estão com problemas diversos. Inclusive, existe hoje um termo que eu uso que é a cura interior tecnológica. Hoje as pessoas precisam... Esse livro que o senhor mostrou aí, ele é uma cura interior tradicional, é a base. Mas existe hoje cura interior tecnológica. Hoje você pega a tela que está causando depressão, está causando ansiedade, euforia, está causando muitas vezes estresse nas pessoas, está causando muitas situações. Então as pessoas estão precisando de cura interior tecnológica. Vai ser mais fácil de resolver, é só tirar da mão o celular. Depende. É mais fácil, teoricamente é. Só que aí tem os fatores, né? Depois que o bosque pegou fogo, e aí? Você joga água, mas e o estrago que já fez? Entende? Aí a gente precisa do quê? De pedir para Deus restaurar, pedir para... Aí são propósitos. Então, o melhor é ir limitando isso de alguma forma. Então, quando a gente fala de orfandade paterna e materna, eu estou falando de algo que descaracteriza o pai e a mãe. É aquelas atitudes que eles tiveram ao longo da vida e que gerou... Hoje tem muitas pessoas, pastor, que não conseguem conversar com o pai e com a mãe, não tem relacionamento com o pai e com a mãe. A gente está falando com pessoas aqui que muitas vezes... Olha só, você nunca vai prosperar na vida enquanto não tratar relacionamento com o pai e com a mãe. A pessoa nunca vai ser ativada ministerialmente em alto nível enquanto não tratar relacionamento com o pai e com a mãe. Eu falo que a pessoa, muitas vezes ela até consegue alguma coisa, mas não rompe. Fica ali no nível 1, não vai para os outros níveis. Por quê? Porque tem algo que limita ela. Então a gente pega pessoas na igreja que têm problemas com o pai, que têm problemas com a mãe. Eu posso falar isso, meu filho está aqui, o Moisés é meu filho, mas é meu enteado. E há anos atrás o Senhor falou assim para mim, faz a reconciliação dele com o pai dele e da Kathleen. Então eu chamei o pai dele na época para vir em casa. E aí ele veio, eu tinha 2 testemunhas, o pastor Gerson, tinha uma outra pessoa com a gente. E ali eles abordaram, falaram o que estava no coração deles, o porquê que eles não estavam indo com o pai na época. E ali foi feita uma reconciliação. Por quê? Porque o Senhor tinha dito que se não fizesse isso, eles nunca seriam bem-sucedidos na vida. Então, na mão dos pais existe uma brahota, uma bênção.
e que precisa ser liberada para os filhos. Hoje tem muito pai e mãe retendo essa bênção. Só que por outro lado, os filhos estão feridos, estão magoados, estão entristecidos. Quanto filho abandonado? Quanto filho rejeitado, filha abandonada, rejeitada, o pai foi embora, a mãe foi embora. E isso gerou o quê? Problemas emocionais, feridas gravíssimas na vida da pessoa, de tal forma que hoje a pessoa não consegue avançar na vida. É coisas básicas da vida que a pessoa ela não consegue romper. Ela não consegue. Esse fator de relacionamento com os pais, eu sempre digo o seguinte: quando há um relacionamento saudável, existem 3 fatores. O que os pais eles geram na nossa vida? Primeiro, identidade e destino. Então, o teu pai e a tua mãe na tua vida, eles precisam ativar identidade e destino na tua vida. O que é identidade? É aquele pai que chega para a filha e fala assim: filha, você é linda. Isso vai blindar ela, inclusive. Tem aquele pastor, é um pastor americano, ele escrevia muitos livros de relacionamento. É Jamie, eu não lembro o nome dele exato. Jamie Camp? Jamie Camp. E ele fala isso, né? Que ele tem 3 filhas e todo dia ele falava: filhas, vocês são lindas, vocês são maravilhosas, não sei o quê. Por que ele fazia isso? Porque quando um homem chegasse nas filhas e falasse assim: você é linda, você é maravilhosa, ela olharia e falasse assim: mas eu já escuto isso todos os dias do meu pai. Ou seja, ela já tem aquele preenchimento dentro do coração dela. Agora imagina uma moça que o pai foi embora, abandonada, depreciada pela família, e que o camarada chega e fala assim: você é linda, você é maravilhosa. Aí ela: ai meu Deus, ai Jesus, ele é lindo. Quer dizer, ela tem ali uma carência psicoemocional. Ela é muito mais fácil ela cair nesse laço relacional. Por quê? Porque ela tem uma carência de algo que era o pai que tinha que promover na vida dela. Então, olha, isso aqui é muito sério que a gente está falando. Hoje as pessoas têm essas carências, porque não teve um pai coerente, não teve uma mãe coerente, e isso está abrindo o quê? O que eu falo que é uma cunha, né? Uma brecha emocional na vida das pessoas, que elas não tiveram. Pastor, tem gente que não teve pai para nada, não teve mãe para nada. Quantas pessoas que eu pego que foram violentadas pelo pai, pela mãe, abusadas, maltratadas, espancadas. Eu pego casos de clínica de cura interior que assim, dá vontade de chorar mesmo com a pessoa, de tão grave que a pessoa ela viveu as coisas na vida, por falta de paternidade. Hoje o problema da humanidade é a família disfuncional. Então, o pai e a mãe geram identidade e destino. Você é uma bênção, você vai crescer, você vai prosperar. Filho, eu tô aqui, eu tô orando por você, Deus vai te abençoar. Continua firme. Olha só, você gera identidade, automaticamente você gera o destino da criança. Mas pai e mãe também na nossa vida ativa identidade e destino, mas ativa também o fator que a gente fala aí de capacidade de construir relacionamento. Tem gente que não tem. Tem pessoas que não conseguem se relacionar. Por quê? Porque nunca tiveram isso dentro da sua casa. Nunca tiveram um pai que conversasse à mesa, uma mãe que conversasse sempre nos gritos, na pancadaria, nos xingamentos, na confusão. Quer dizer, a pessoa nunca teve uma família saudável. E é os pais que fornecem para a criança e ajudam ela a ter uma capacidade de construir relacionamento. E aí, em terceiro, heranças. Olha só, identidade e destino. Os pais nos dão isso, deveriam dar, né? De uma maneira saudável. Identidade e destino, capacidade para construir relacionamento e, ao mesmo tempo, herança. E aí, herança em todos os níveis. A gente tem... Você parece com quem? Com teu pai e com a tua mãe? Mais com a minha mãe. Então, olha só, o seu fenotipo biológico está mais ligado à sua mãe. Você parece com a sua mãe. Então você tem uma herança fisiológica.
Muitas vezes você tem uma herança psicológica. Aquele filho parece mais com a mãe, com o pai, o jeito dele, né? A maneira, a abordagem é mais tranquilo, é mais calmo. Parece com a mãe, não, esse aqui é mais agitado, parece com o pai, é mais sociável. Então, assim, existe uma herança psicológica, existe uma herança social e também existe uma herança, aí entra a libertação, espiritual. E quando tudo isso está completamente, como que eu posso falar assim, desgastado, como que essa pessoa vive? Ela vive, pastor, tentando curar uma ferida em cima, na realidade, tentando passar de uma ferida para outra ferida, que é o que gera o trauma. Sabe o que é o trauma? É uma ferida em cima de outra ferida. É aquela moça que não teve pai e ela tá querendo buscar isso no namorado, e esse namorado aqui faz o mesmo que o pai, ela sai desse, vai para esse aqui, que faz o mesmo que o pai, que faz o mesmo que o primeiro namorado, e que aí ela vai pro terceiro relacionamento, que faz o mesmo que o segundo, que o primeiro, que o pai fez também, e ela vai colocando uma ferida em cima de outra ferida, e isso gera um trauma. E aí vai gerar um monte de problemas. Diversos problemas. E aí é onde que entra a sociedade de hoje. Você pega a sociedade de hoje, é muita gente ferida emocionalmente. Porque precisamos aprender a lidar com isso. E enquanto a gente não aprender a lidar, a gente vai ter dificuldade. Todo ser humano, pastor, ele tem necessidades psicológicas, e dentre delas duas principais. 3, né? Afeto, aceitação e amor. Se você não tiver essa abordagem de afeto, aceitação e amor, muito provável que você fique manco emocionalmente. Você vai ter vai ser um Jacó emocional aí, vai manquejar, né? Vai ter um problema na caminhada a nível emocional. Hoje tem muito Jacó emocional, manquejando emocionalmente. E a depressão é espiritual, é emocional, é demônio? Alguns falam assim, o crente não podia ficar com depressão, e que nós encontramos muito crente em depressão. Qual é? Por quê? Na realidade, pastor, eu sempre falo que o problema do ser humano é tricotômico. Pode ser dentro do contexto tricotômico. Pode ser algo só do corpo. Exemplo, você toma muito café? Toma. Tá. O que isso pode gerar no teu corpo? E agora? Uma gastrite nervosa. Pode gerar muitas vezes um aceleramento também cognitivo, porque o café, ele faz isso com o nosso cérebro, né? Com a questão neural. Então assim, a gente tem que ter o quê? Doses controladas. E tem gente que bebe, né? Copo o dia inteiro. Café. Visita essa alma. Aí bebe muito café. Tá. Só que isso gera um problema, o quê? Físico. É algo físico. Físico, concorda? A pessoa come demais. Eu tô com fome. Aí come. Muitas vezes vai gerar obesidade. Só que é um fator fisiológico. Aí vem o outro. Espiritual. Mas vamos pro emocional. Tá. Tem gente também obesa hoje por fatores emocionais. Mas porque come muito? É assim, emocional e come demais. Sim, existe hoje o comer emocional. Tem gente que come hoje por causa dos vazios existenciais.